Fala galera, boa noite a todos. Estamos aí com mais um Joga em Casa com o Itajaí Pro Vôlei. Nessa segunda-feira, depois de uma semana muito complicada em função do ciclone que houve aqui na nossa região, praticamente no estado de Santa Catarina e no Paraná, bem complicado e esperamos essa semana restabelecer a normalidade. Agradecer a Lanui Energy Drink, né, o nosso energético parceiro da noite, que vem nos ajudando aí nessa parceria às segundas-feiras. Agradecer também a Unisports, que está aí com a nossa com a nossa camiseta aí, que daqui a pouco eu já vou mostrar para vocês, que cederam para nós aqui, bem legal. E hoje nós temos um convidado especial que está praticamente do outro lado do mundo. Estamos só esperando ele entrar aqui para a gente poder chamá-lo e a gente iniciar a nossa live da segunda-feira. Esperamos também, fazemos votos que todo mundo esteja bem, todo mundo esteja legal aí. Infelizmente foi uma semana muito conturbada. Vamos estar entrando aqui. Aí tá entrando aí. Boa noite, meu amigo, tudo bem? Boa noite, Zé. Tudo tranquilo, graças a Deus. Tudo jóia? Você está Como me é que ouvindo tá? bem aí? Eu estou ouvindo bem. Pessoal, aí eu Ah, acredito que também, se alguém der um feedback aí, se tivermos com o áudio baixo aí, por favor, nos reportar aqui. A galera tá entrando. Primeiro, queria já te agradecer, Naê, pela tua presença aí na nossa live da segunda-feira. Só grandes nomes sempre. E aproveitar para te já dar andamento aí, falar um pouquinho de você, tua apresentação, que é de praxe aqui nas nossas segundas-feiras. bacana. Primeiro eu quero deixar um abraço aí para todo mundo de Santa Catarina, né, pela situação que aconteceu. É um fenômeno da natureza, algo inesperável, mas eu tenho certeza que todos vocês têm força suficiente para superar esse momento aí e com a ajuda, né, da comunidade, de Deus, tudo vai voltar ao normal o mais breve possível. Esperamos, realmente. Isso aí. Bom, falando um pouquinho sobre mim, né, eu sou Isanaê, tenho 37 anos, sou pai de 3 filhos, do Rodrigo, da Carol e do Rafa, né, esposo da Flávia. Minha esposa também é ex-atleta de voleibol, a gente se conheceu por conta do voleibol. Então, desde criança, minha vida sempre teve voltada, assim, cercada pelo voleibol, mas eu não era um atleta de voleibol, assim, né? A minha mãe jogou, a minha irmã, e aí eu sempre tive a vivência, mas como a maioria dos garotos brasileiros, eu acho, sempre começando ali pelo futebol. E eu não cheguei a jogar eu cheguei assim, a participar em algumas situações de time escolar, mas não disputava nenhuma competição assim, importante de nível escolar. Aí depois eu fui aluno da escolinha de vôlei do Pelé. E aí mas assim, sempre teve essa questão do vôlei na família. E eu também sempre tive na minha cabeça, assim, por gostar muito de esportes, que eu ia fazer educação física. E aí tive a oportunidade de fazer educação física e a primeira oportunidade de trabalho que eu tive foi com voleibol, num clube, através de um aluno da Faculdade de Educação Física, onde eu estudava, em Caratinga. E ele comandava um projeto de voleibol num clube, até interessante que muitos alunos e atletas deles, muitos não, alguns alunos e atletas deles tiveram participação dos projetos aí do Pena e da Wanda, em Joinville. Ah, legal. O Rodrigo Ribeiro, o Bruno Temponi também teve uma passagem por lá, e tiveram outros atletas que tiveram essa conexão aí, de Caratinga para Joinville. E aí, de lá, cara, eu fui para o Espírito Santo a convite de um treinador que sempre ia lá buscar atletas para trabalhar
na formação de uma equipe universitária que disputaria as competições universitárias e os de clubes do Espírito Santo. O clube passou por um momento financeiro muito ruim, uma crise financeira. Eu voltei para Belo Horizonte e coisa do inesperado, assim. Eu um dia sonhei com o Minas, cara. Eu tive um sonho com o Minas, falei, cara, eu tenho que ir atrás. E aí fui atrás, caí no departamento de recreação do clube, entreguei o meu currículo, o chefe do departamento falou assim, cara, ó, estão fazendo recrutamento para estagiários, mas eu acho que já acabou esse período de recrutamento, eu acho que vai ser só o ano que vem. A possibilidade de você se inserir nesse processo. E aí eu, cara, fui para casa, né? Ele me deu um cartão. Eu falei, cara, ele vai engavetar meu currículo lá, mas eu peguei, escrevi um e-mail, quero agradecer pela oportunidade de você ter me recebido, tudo mais. E no outro dia eu recebi uma ligação do clube. E aí eu passei por um processo seletivo de estágio, onde tinham 23 candidatos por uma vaga e um processo seletivo de 8 meses. E aí eu consegui passar no estágio, e aí eu lembro que quando eu fiz todo aquele processo, né, no RH, a chefe do RH foi assinar o termo de estágio e falou assim, ó, só te relembrando, você está assinando o termo de estágio e depois do período de 2 anos você está ciente que não tem possibilidade nenhuma de você continuar no clube. Na hora que eu fui assinar, eu mentalmente pensei assim, ó, vou te provar o contrário. Daí eu fiquei 12 anos no Minas. Fiquei 12 anos no Minas, entre estágio até... Na verdade, 14 anos entre estágio e sendo treinador, né? Tive participação nas equipes adultas de forma substancial, assim, nada, algumas temporadas efetivas, outras temporadas ajudando, e construindo meu trabalho nas categorias de base, que meu foco sempre foi ser treinador, né, de uma equipe principal. E eu tive a grande oportunidade de ter o Minas como uma grande escola, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar o trabalho de 7 treinadores diferentes de países, alguns de outros países. E a vivência ali, né, muito rica, né, cara? Eu fui privilegiado, porque eu vejo tantos amigos aí, treinadores, que trabalham num clube menor, em projetos menores, aí tem que andar grandes distâncias para poder ter contato com alto nível, né? Eu estava ali no quintal do alto nível, né? Então, eu pude catar muita bola, pude aprender muita coisa, pude questionar muita coisa, pude errar por muitas vezes e aprender também com esses erros e acertos. E depois eu, inevitavelmente, né, dentro do que eu já planejava para mim, tive que sair do Minas, porque meu objetivo sempre foi ser o head coach, vamos dizer assim. Sim. E aí eu tive a oportunidade de ir para Montes Claros, ser assistente técnico. Né? Só ressaltar que nesse período antes aí eu tive participações nas seleções brasileiras, infantil, na seleção brasileira juvenil, foi minha primeira participação como voluntário. E depois tive participação na seleção infanto, num processo que teve aí de Superliga B com a seleção brasileira. E aí eu fui convidado a participar da seleção infantil. Tive participação nas seleções mineiras também, tanto como treinador como assistente. E em 2018 eu retornei para a seleção brasileira, a convite do Neri e do Giovanni. Pude participar do título da conquista sul-americano, juvenil, sub-21, e também do vice-campeonato de uma Copa Pan-Americana com uma seleção B, assim, que foi uma coisa inesquecível para mim. E aí, dando continuidade, fui para Montes Claros como assistente técnico do Serginho. E aí depois tive a oportunidade de trabalhar contigo naquele projeto da BB, uma pena não ter seguido em frente, porque era algo sensacional. E aí tive tratativas com uma outra equipe dentro aqui do Brasil e não deu certo, assim, na hora de bater o martelo não deu certo. Eu acabei indo para os Emirados Árabes trabalhar como assistente técnico. Fizemos uma bela campanha, fomos campeões lá, até o treinador era o Nuti, me deu essa oportunidade e aí eu segui na equipe, o Nuti tomou outro caminho, eu segui na equipe lá nos Emirados
E no meio dessa trajetória aí, que foi na última temporada, a gente teve um resultado desfavorável. E aí nós fomos liberados do clube, eu, o treinador e mais 2 atletas estrangeiros. E aí eu tive a oportunidade de vir para o Bahrein, através de uma conexão que o Marcel Matos fez com o clube que eu estou aqui hoje. Eu estava, né, nesse clube. E já passaram por aqui o Schwank, o próprio Nucci, o Luciano, um brasileiro que está nos Estados Unidos. E aí eu tive a oportunidade de vir, assumir meu primeiro trabalho como head coach. E graças a Deus a gente teve bastante sucesso. Nosso time era o 4º orçamento da liga, nós ficamos em 3º. E no campeonato continental nós éramos o 5º orçamento e ficamos em 2º. E isso aí me propiciou ser convidado para a seleção do Bahrein, né? Estou aqui hoje como treinador da seleção sub-20. E uma caminhada que foi interrompida aí pela pandemia. Então, estamos aqui agora aguardando um pouquinho, ver como vão acontecer as coisas. E eu acho que é isso aí, a trajetória é um pouquinho disso, né? E alguns títulos assim importantes, algumas derrotas importantes também, que a gente aprende muito nas derrotas. Mas ficam marcadas muito mais assim, que me marca muito são as conquistas através do desenvolvimento que a gente obteve depois dos aprendizados de derrota, né? Mas sempre com muito otimismo e muito focado nos processos que têm que ser desenvolvidos para chegar às vitórias que nós desejamos. É um fantástico, né, e que é uma trajetória, apesar da tua pouca idade, a gente te coloca como desses nossos jovens treinadores que estão aí querendo seu espaço, né? Aí eu te encaixo ali junto com o Peu, que foi semana passada que a gente fez um bate-papo. Isso. Tem o próprio Alegrete também, que está nesse processo aí, que eram auxiliares e que acabaram querendo seu espaço como head coach, né, como treinador principal, que é pela sua capacidade, por ter tido toda essa experiência também com grandes treinadores e buscando seu lugar ao sol, até porque a nossa Superliga ela já está, não vou dizer que os profissionais óbvios, os mais velhos, os que estão há muitos anos são ruins de forma nenhuma, porque senão não estariam aí, mas é uma oxigenação natural que o processo exige e vocês vão buscando seus espaços, apesar do momento não ser um dos melhores em função de tudo que vem acontecendo no mundo, mas eu vejo isso aí muito positivo, que vocês estão buscando esse espaço, estão buscando esse novo caminho. O nosso papo aqui, né, como eu já tinha te adiantado, a gente vai falar sobre formação, até porque o clube aqui tem essa característica de formação, e você sempre foi um cara que teve muito junto da formação, sempre teve muito, participou de vários aqui, até aproveitar para mandar um abraço, Felipe Roque estava aí nos vendo aqui. Felipe Roque estava aqui nos acompanhando. Isso, o Ricardinho lá de Curitiba mandou um grande abraço para ti, também manda um abraço para ele também. Está passando o Yuri aí também, um abração para o Yuri. A galera que gosta, e para nós aqui é muito importante, a gente está mostrando, você que participou de praticamente todo o processo, né? Você teve desde da iniciação dos degraus mais baixos até o alto rendimento como você está hoje. Então, cara, conta um pouquinho como é que foi essas tuas transições, né? Pegando a galera mais jovem e galgando, chegando até onde você chegou no adulto. O que você tem, até porque... Antes tem a tua percepção e também tem a questão assim, ó, fala um pouquinho também, discorre um pouquinho sobre a diferença das gerações que você trabalhou, as que tem hoje, enfim, pode fica à vontade aí, fica tranquilo. Primeiro eu quero deixar registrado que esse processo ele foi fundamental para minha consolidação como treinador de uma equipe principal, que é o que está acontecendo agora, né? Estou nesse processo de transição e ele está sendo, na minha opinião, consolidado agora. E cada etapa dessa foi uma etapa de muito aprendizado. E assim, eu gosto de relembrar algumas coisas assim, né? E hoje a gente com mais experiência, apesar de eu ser novo, como você falou, mas assim, eu lembro que eu sempre tive essa inquietude de querer subir o meu nível, sabe? O meu degrau. E o que foi mais importante, assim, dentro desse período, para eu conter essa ansiedade,
foi eu entender que eu só conseguiria subir um degrau desse se fizesse sentido essa subida de forma com que eu ajudasse quem estava ao meu redor. Então eu tinha que, para mim, assim, cara, eu só vou conseguir ter os resultados que eu almejo para subir esse degrau, esse próximo degrau, se eu concluir um trabalho de qualidade com a equipe a qual eu estou prestando serviço. Que eu acredito que a função do treinador é essa, né? Você está prestando um serviço ali para os seus atletas, né? E aí as formas de liderança que você exerce, elas vão ajudar a esse serviço ter sentido. Sim. Né? Então, assim, eu procurava ao máximo ter entendimento do que eram parâmetros para aquela idade, para o desenvolvimento do trabalho. Entendeu? Então, assim, eu passei por um período no Minas muito curioso, aonde que o departamento de vôlei feminino ele tinha uma reputação de qualidade técnica maior que o departamento de vôlei masculino. Entendeu? Então, assim, a gente tinha muitos treinadores da prática no masculino e os treinadores mais tecnicistas no feminino. E aí eu comecei a, cara, peraí, vamos entender o porquê das coisas. E foi aonde que eu comecei a me aproximar dos treinadores nas seleções mineiras, para ter esse entendimento, da seleção brasileira, para ter esse entendimento de como eu poderia fazer para com que os meus atletas tivessem uma formação mais completa. Né? E a estrutura do clube me permitia muito isso. Então, assim, a primeira geração com a qual eu trabalhei foi a geração, como treinador mesmo, foi a geração 93. Era até uma saudosa época, porque era a época que a gente ia muito para esse torneio de Joinville aí, né? A Taça Joinville. Esse torneio aí era sensacional, cara. É uma pena ter acabado, assim. Eu não sei se voltou, se o pessoal retomou. Não, naquele modelo não retornou. Era fantástico. Então, assim, era um outro parâmetro que eu comecei a ter, sabe? Eu começava a avaliar, assim, os meus resultados no início não eram resultados expressivos. Eu comecei, cara, peraí, o que eu preciso fazer para que eu atinja esse patamar de resultado? Então, eu sempre olhava para isso, olhava a minha realidade. Eu tinha uma restrição de material humano, que as primeiras categorias do Minas, a gente tinha que trabalhar principalmente com os sócios do clube, mas eu não me atentava a essas limitações. Eu atentava o que eu poderia fazer para que essa equipe conseguisse ter o sucesso que a gente pretendia. E entrava na mente dos garotos que a gente tinha que ser bom, que nós éramos bons e que a gente tinha que fazer as coisas acontecerem. Então, assim, o legal foi que essa geração 93, eu fui com ela do pré-mirim até o infantil. Então, assim, foram 3 anos de trabalho e é uma geração que os meninos tinham esse foco muito grande de querer se tornarem atletas, ter aspiração de chegar no adulto. Alguns atletas conseguiram realmente esse objetivo, outros não, mas hoje são profissionais de sucesso nas áreas que eles exercem e pelo contato que eu tenho com eles, muitos valores desenvolvidos ali no voleibol, nas nossas equipes, eles levaram para o mercado de trabalho e hoje eles têm sucesso nesses campos de atuação. E foi esse processo, cara. Então, quando eu já fui pegar a próxima geração, que era a 94, eu já estava mais preparado, consegui ajudar mais os atletas. E aí, aos poucos, os atletas foram começando a aparecer na seleção brasileira, nas seleções mineiras, consequentemente. Não, primeiro na seleção mineira e, consequentemente, na seleção brasileira. Então, assim, a cada ano que passava, eu ia ganhando mais experiência. E essa experiência me ajudava a ajudar os garotos a alcançarem esses objetivos, né? Tanto coletivos quanto objetivos pessoais. Agora, assim, se a gente for pegar a primeira geração que eu trabalhei, que foi a 93, e a última geração que eu trabalhei, que foi a 2000, foi a geração 2000, foi a última que eu trabalhei, assim.
houveram grandes mudanças, sim, comportamentais, que, né, pô, se a gente for pegar aí hoje, faz um paralelo aí de 10 anos, a quantidade de mudança que teve nesses 10 anos, cara, é impressionante. Né? Outro dia até estava vendo um vídeo aí que o táxi está perdendo espaço para o Uber, as operadoras de telefonia hoje perderam espaço para o WhatsApp. Né? Antigamente a ligação telefônica era cara, hoje você liga pelo WhatsApp aqui, que nem a gente está fazendo. Sim. Né? Então, assim, imagina agora a mudança de comportamento de pessoas. Né? Então, o que eu vejo de diferença é que lá no início a gente tinha que convencer os atletas, mas o tipo de convencimento era bem simplório e você fazia com que eles comprassem suas ideias. E no final dessa geração 2000, o meu poder de argumentação tinha que ser muito maior. O meu convencimento sobre eles tinha que ser muito maior. Porém, da mesma forma, haviam ferramentas que me ajudavam a fazer esse poder de convencimento de forma bem mais clara. Por exemplo, hoje é questão de você usar o vídeo, de você mostrar um outro atleta, de você comparar parâmetros, né, que naquele início eu não tinha. Ó, cara, para você ser um bom atleta, você tem que saltar nessa idade que você está, mais ou menos isso aqui. Você tem que alcançar a bola mais ou menos nesse alcance, que é o que acontece a nível mundial. Né? Seu comportamento tem que ser parecido com isso. Então, eu tinha mais ferramentas para fazer esse convencimento também. Então, eu acho que a grande sacada foi aproveitar todas as ferramentas que eu adquiri durante o tempo, né, todas as informações que eu fui acumulando, para ir ajudando nesse convencimento com os atletas, para que a gente alcançasse os objetivos, os resultados. Uma coisa muito legal que no meu último ano de categoria de base, eu sempre tive o sonho de ser campeão da Taça Paraná, e sempre batia na trave ali, né? E na minha despedida de categoria de base foi assim a coroação, né? Fechei com chave de ouro e aí segui esse novo caminho. E tu pensa que a tua visão hoje seria que trabalhar os mais jovens requer muito mais preparação do que era no início da tua carreira, dependendo da tua experiência. Porque, óbvio, quando você inicia, você tem uma experiência menor, mas você entende que hoje, para trabalhar com essa nova geração, essas novas gerações, precisa-se muito mais preparação do que você precisava quando você iniciou? Olha, tem eu acho que até, eu posso dizer que seja um ditado, assim, porque isso eu ouço desde quando eu comecei, né? Todo mundo fala, para trabalhar com categoria de base, o ideal é que o treinador fosse o mais experiente possível. Né? A ideia era que o cara mais experiente tinha que estar nesse processo. É o que não acontece, né? Porque a remuneração, eu acho que pesa muito para o profissional e Isso. ele vai encontrar a remuneração que ele pretende trabalhando no alto nível. Sim. Né? Mas eu acredito que independente do nível que você trabalhe, você tem que estar se preparando da melhor forma possível. Né? E hoje, tanto o jovem quanto o atleta profissional, eles te exigem fundamentação no que você faz, embasamento dentro da sua prática. Porque, querendo ou não querendo, eles te questionam todo dia. E se você age com contradição, você vai ser questionado, você pode ter certeza. Né? E hoje, cara, assim, eu tenho um filho de 14 anos, ele me questiona todo dia. E se você for olhar para a sociedade, isso aí é importante, esse questionamento. Agora, mais do que isso, é importantíssimo que eu esteja preparado para responder esses questionamentos. E aí meu trabalho vai estar embasado, fundamentado, com coerência, e aí eu vou ter o respeito de todos os atletas, independente de qual nível seja. Eu acredito que é um pouco disso. Não, isso tudo é muito relevante porque a gente também tem jovens treinadores e para eles fica interessante essa situação. Uma outra coisa, aproveitando, né, que estás aí, vamos lá. O CAD entrou também, o Cadillac, que está aqui vendo a nossa live. Cadigol, meu amigo, parceiro de ataque lá do futebol de Saquarema. O Alegrete passou por aqui também, o Marcelo Pereira também estava aqui, o Klein,
A galera que os treinadores aí, teus amigos, nossos amigos Grandes também, vamos dizer, amigos. são, que a gente também eu tive a oportunidade de fazer lives com alguns deles também, e isso é fantástico, sempre estar agradecendo, e os demais pessoas que também estão entrando aqui, o Rogerinho entrou, que eu acredito que também trabalhou com você no Minas. Só pessoa nota 1000 acompanhando a gente, quero agradecer demais aí, que são todos amigos e sempre estão interessados em saber o que nós do voleibol estamos falando, né? Isso é importante, porque cada um de vocês que trabalhou com diversas categorias, com diversos níveis de atletas, esse mix, como você falou, hoje você precisa ter, não é mais argumentação, você precisa estar, não vou dizer mais preparado, mas você precisa estar muito mais convencido daquilo que você quer realmente, para poder passar essa segurança para os seus atletas, porque a gente lembra que no nosso tempo, se mandasse dar com a cabeça na parede para fazer uma manchete boa, a gente dava e não reclamava, né? Hoje não funciona mais dessa forma. Isso mesmo. E esses atletas dessas gerações que se tornaram atletas hoje, que são atletas profissionais, que passaram por ti, a evolução deles, como é que está acontecendo, Nair? Que você via você começou lá no infanto, no juvenil, e hoje são atletas de rendimento, que estão em clubes. A transformação deles, não só técnica, que isso a gente vê, é evidente, mas a questão como atleta, como é que a cabeça deles vem funcionando? Tu que sempre conviveu com atletas de todos os níveis. Olha, de fato, assim, dos atletas que trabalharam comigo hoje e estão nas equipes profissionais, a gente vai conseguir mapear perfis diferentes, sabe? Agora, com certeza, aqueles que estão mais bem posicionados são os caras que se preocuparam na formação global, de trabalhar em alta performance, mas de uma forma global, sabe? São os que se preocupam com a sua saúde, com seus hábitos, com suas condutas, com foco no treinamento, né? Com foco na gestão das finanças, com foco na gestão da emoção. Esses que se prepararam de forma integral e mais sistêmica, assim, eles estão tendo mais sucesso, sabe? E o engraçado é que muita gente... Antes eu tinha uma ideia assim, cara, aquele cara que tem boa família, que tem uma boa criação, ele vai ter mais chance de trabalhar dessa forma mais integral e sistêmica, assim, sabe? Dentro de um processo que eu chamo de desenvolvimento de alta performance. Porém, por surpresa, essa questão de boa família não está relacionada a dinheiro, sabe? Está relacionada extremamente aos conceitos que a família criou aquele atleta, assim. E aí existem atletas dentro desse nível que a gente está conversando, dessa esfera que trabalharam comigo e estão hoje trabalhando profissionalmente, que não tinham essa condição dessa criação desses conceitos na família, mas adquiriram esses conceitos com sabedoria, com os profissionais mais experientes e convivência. E existem aqueles que já aproveitaram que tinham isso e evoluíram ainda mais. E tem aqueles também que não aproveitaram tanto isso e que estão num nível intermediário, mais para baixo, assim, posicionado vamos dizer assim, no mercado de atletas hoje, né? E tem aqueles também que, tecnicamente, não eram suprassumos, mas que seguiram uma forma mais global, assim, de desenvolvimento de alta performance e que estão bem posicionados também, sabe? Então, assim, hoje, a preparação do atleta, ela vai além das quadras, sabe? Não é questão só de estar ali, de cumprir o seu horário de treino, de fazer aquele treino ali. E um outro detalhe que a gente tem que levar em consideração é o seguinte: não é o cara também só fazer o a mais. Porque hoje, cara, com a complexidade que se tem de espaço de treinamento, né? Não é todo mundo que tem ginásio para ficar 2 horas depois do treino ou 1 hora antes do treino, 2 horas antes do treino, né? Eu vejo muitos, tenho assistido muita live aí, o pessoal fala, não, porque na minha época eu ficava 2 horas antes e ficava 2 horas depois. Mas, cara, lembra, naquela época, talvez não tinha o tanto de compromisso que os meninos têm hoje. Os clubes talvez não tivessem tantas equipes trabalhando ao mesmo tempo como tem hoje. Então, além disso tudo, o atleta tem que aprender a ser eficiente no treinamento dele.
ele tem que entender que as poucas oportunidades que ele vai ter naquele dia, ele tem que ser eficiente dentro daquele processo, daquele dia, sabe? Então, assim, por exemplo, isso serve até para nós treinadores, né? Eu já ouvi muito discurso assim, né? Até um discurso do Bernardinho, que eu sou fãzaço do Bernardinho número 1, nunca vou questionar ele. Mas eu vejo vários treinadores pegando a frase dele e usando fora de contexto, tipo assim, ninguém treinou mais que a gente, ninguém merece mais que a gente. Cara, peraí, hoje todo mundo treina 2h30, 3 horas, ninguém consegue treinar mais que isso. Mas peraí, será que alguém treinou de forma mais eficiente que a gente? É aí que é o ponto, sabe? É isso que eu vejo. Então, assim, existem todas essas nuances, né? E isso aí é uma questão do que a gente falou lá atrás, da mudança de geração, né? Nós também temos que nos adequar aos tempos e ensinar os nossos atletas a se adequar a esses tempos. Hoje o mercado exige que o cara tenha um comportamento alinhado com que são os conceitos que o esporte emprega, né? O mercado não permite, não é todo atleta que consegue ir para a balada e no outro dia vir de manhã e treinar do mesmo jeito. Então, né, ainda mais agora. Eu tenho acompanhado aí o que está acontecendo no Brasil. Olha quantos atletas estão disponíveis no mercado hoje. Para um mercado que financeiramente está escasso, né? Os contratos que conseguem agora, nesse momento, não são nos mesmos valores que se conseguia na temporada anterior. E os atletas que estão mais bem preparados vão ocupar os primeiros espaços, os melhores lugares. E agora vai ficar ali flutuando, né? Para outros atletas que estão disponíveis no mercado. E aí tem duas possibilidades. Ou o atleta que está melhor preparado para essas vagas que ainda estão em aberto, eles vão entrarem, ou aqueles que não estavam esperando a oportunidade vão ter a oportunidade. E vai ser a oportunidade deles se adequarem à realidade do mercado. Porque assim, nós, né, profissionais do voleibol, o nosso valor é variável, né? Quanto mais eu me capacito, mais valor de mercado eu tenho. Quanto melhor eu sou dentro do meu campo de atuação, mais valor de mercado eu tenho. Então, muitos atletas que até o momento talvez não demonstraram assim uma capacidade de atuação em alta performance de forma global, talvez agora eles vão ter. E com esse momento de recessão, de escassez do mercado, eles mudando, né, de perfil assim, buscando essa evolução, eles podem se valorizar nesse momento e depois aproveitar o mercado em alta, né? Então, assim, são vários insights, assim, é muita coisa, né? São muitos detalhes, mas a gente tem que estar atento a tudo. Não, esse perfil que tu está traçando, ele é importante porque o atleta hoje, que ele inicia uma trajetória, essa transposição a gente sabe que é um funil muito estreito e poucos vão chegar lá no objetivo final. Porém, é uma coisa que todos os clubes vendem, né, principalmente de formação, os valores que você vai levar, são as características que você vai levar para o mercado de trabalho. Perfeito. Então, isso que você fala é muito condizente com esse novo modelo que nós queremos de atletas, não para o futuro, é para a atualidade. Como você falou, algumas coisas são importantes, porque muita gente hoje está vendendo tudo, né? Vendendo tudo aí de todas as formas. E uma coisa que eu digo que eu estava refletindo sobre isso, não sei se você concorda também, pós-pandemia não vai mudar muita coisa. As pessoas dizem, vai mudar o quê? Cara, quem quiser o sucesso e quiser a excelência, vai continuar tendo que estudar muito, tem que trabalhar, talvez até mais. Mas não vejo assim uma loucura, um processo mágico desenfreado. É porque a partir de cada crise as pessoas se recriam, isso é natural, independente se fosse uma pandemia, se fosse um problema financeiro, como aconteceu nos Estados Unidos, no mundo há alguns anos atrás, enfim. Então tu estás colocando aí, passou por muitos treinadores, eu gosto de enfatizar esse teu laboratório de vida, né, que foram vários e te formou, e hoje eu falo que você passou por muitos, mas você tem uma característica assim, fantástica como profissional, eu tive a oportunidade de trabalhar contigo. É um novo perfil de atleta, e aí obviamente a gente joga para o treinador, e aí você
aquele discurso que você colocou é muito fantástico. Ninguém vai treinar 4 horas porque fisiologicamente você não tem resultado. Como você falou, treinar muito não significa treinar muito tempo. A gente tem que ter esse entendimento. É treinar com eficiência. É a mesma coisa uma empresa. Eu tinha um chefe, logo que eu comecei a trabalhar, que a mesa dele não tinha gaveta. E eu estranhei. Falei assim, uma vez eu perguntei, por que o senhor não tem gaveta na sua mesa? É para não acumular trabalho. Porque aí eu tenho, tudo que está em cima da mesa eu tenho que resolver, porque não pode ficar acumulado. Eu não tenho onde guardar o serviço. E eu acho que tu estás colocando a mesma coisa para os atletas. Se eu tenho 1 hora de treino, eu tenho que ser o mais eficiente, eu tenho que ser o mais concentrado dentro dessa 1 hora. E talvez alguém que treine 2 horas e meia não tenha a mesma eficiência. Eu acho que esse teu depoimento ele é muito importante para cravar esse novo momento, que já não é tão novo, que eu acho que já está acontecendo há algum tempo, e esses atletas que estão com esse pensamento estão fazendo a diferença. Não, exato. E hoje, assim, a informação está aí para todo mundo, né? A quantidade de atleta que você vê buscando solução para esse momento, para se manter em forma, né? Isso aí é prova disso, desse momento. Porque por mais que o mercado esteja aberto ainda, e existam algumas oportunidades, e a quantidade de atletas desempregados sem posicionamento, eu acho que é quase que, se não for 1,5 vezes, é quase o dobro. E você vê muitos atletas se preparando na esperança, né, de que vai conseguir se posicionar. E tá certo, eu acho que é isso. Né? Agora, se alguns atletas, com certeza, se tivessem feito esse processo lá atrás, talvez estariam se posicionando mais rapidamente. Eu tenho uma teoria assim que eu venho trabalhando há algum tempo, que é a teoria que é o paradoxo do iceberg, que eles usam para vários assuntos, né? Porque quando você vê um atleta de seleção brasileira, você vê só o sucesso e você vê a ponta do iceberg. Então você vê o sucesso, vê a atuação dele, vê as coisas que ele tem hoje. Mas quando um iceberg, normalmente a parte que fica submersa, ela sempre é infinitas vezes maior do que a ponta que você vê ou a parte visível. Então significa que ninguém sabe aquilo ali que ele fez, que ele construiu, porque ali tem a resiliência, ali tem os não que ele recebeu, enfim, várias outras situações que a gente não consegue enxergar. E às vezes o atleta mais jovem, o treinador mais jovem, só tem esse parâmetro, né? E com as tuas palavras, com esses depoimentos que a gente vem falando de vários treinadores de várias épocas, é importante para que ele se atente a isso. Porque existe um caminho muito difícil, né? Hoje você é um exemplo disso, que você está longe do Brasil, longe da tua família, você está pagando um preço, mas em relação a um sonho que você tem. Então, aí está lá no Bahrein, deve ser um contrato milionário, deve estar a coisa mais linda do mundo, mas não sabe qual é o caminho para chegar, não sabe a realidade, enfim, gosta de ver essa ponta do iceberg que todo mundo consegue ver, mas a parte submersa você não consegue. Exato. Cara, assim, aproveitar e mandar um abraço aqui pro Marcelo Ayashi, que passou aqui, pro Lucas Loyola, que é um ex-atleta meu, que mora nos Estados Unidos. O Lucas Miller passou aí também, meu também amigo está passando. Lá de Caratinga. Se passou alguém aí que eu não consegui acompanhar, me perdoem, mas deixa aqui um abraço para todo mundo. Isso. Cara, então assim, eu hoje, apesar de ter a minha família, assim, né, uma responsabilidade muito grande, eu tenho muito certo assim na minha cabeça os caminhos que eu vou traçar para chegar no objetivo que eu quero, sabe? E eu só tenho uma possibilidade, que é o de dar certo. Eu não tenho na minha mente outra possibilidade. Então, assim, eu reflito muito sobre isso tudo, sabe? E uma coisa muito legal e que eu tenho descoberto assim também nos estudos que eu tenho feito assim sobre comportamento humano, sobre várias outras coisas, é que a gente tem mania, às vezes, de falar que tudo é muito sofrido, né? É difícil e tal. E hoje eu tenho para mim assim a coisa mais de desfrutar daquele momento que eu estou passando, sabe? Então, por exemplo, vamos colocar uma situação que para mim é difícil, que é estar longe da família. Agora, dia 27 de julho, vai fazer 1 ano que eu não vejo minha família. Né? Era para eles estarem vindo para cá, por conta da pandemia, fechou o aeroporto.
Mas eu sabendo disso tudo, eu me preparei muito emocionalmente. Eu vejo hoje eu muito mais preparado de estar aqui do que a minha própria família. Mas bem, olha tanta coisa legal também que a gente está passando nessa situação. Os meus filhos estão tendo que desenvolver uma autonomia muito maior para resolver as situações. Né? Eu e a minha esposa, a gente se aproximou muito mais com essa situação, porque, querendo ou não, a gente passou a se falar muito mais do que a gente falava antes. Então, hoje, a gente está num ponto que a gente já conversa sobre algumas metas, a gente consegue convergir algumas ideias juntos, que antigamente a gente não conseguia, por estar naquela coisa do dia a dia ali, sabe? Então, isso aí está sendo muito importante assim, para a formação da minha família. E eu prometi para mim que eu ia fazer tudo dar certo, aproveitando a jornada, construindo essa questão de uma positividade, de forma com que tudo seja fluir, assim, que as coisas caminhem de forma mais natural possível, sabe? Então, toda vez que eu tenho... Você me conheceu, a gente trabalhou junto, né? Muita gente fala assim, cara, você é um poço do otimismo. Mas eu tento focar na solução das coisas, sabe? Cara, a gente tem essa situação, beleza. O que a gente pode colher de positivo dessa situação? Para mim, nada dá errado, cara. Para mim, tudo dá certo. Se aconteceu alguma coisa ali que impediu o resultado naquele momento, cara, deu certo porque eu aprendi com essa situação e eu vou levar para frente, sabe? Eu vou buscar esgotar as possibilidades até um próximo passo. Então eu vejo muito isso, sabe? Às vezes, cara, você está cansado, né? O atleta está cansado de ter que estudar, de ter que levantar cedo, não quer ir. Mas aí você, cara, você chega ali na quadra, deu 5 minutos que as coisas estão acontecendo, você já está bem. Né? E aí você tem que aproveitar isso, e quando você volta, falar assim, cara, olha que maneiro, eu estou aqui treinando, estou aprendendo um monte de coisa legal, e tem muita gente que não tem essa oportunidade que eu tenho. Sabe? Cara, eu lembro, uma vez, uma das primeiras viagens que eu fiz assim com Minas, eu estava sentado assim naquele ônibus double deck, assim, né? Naquela parte de frente, eu acho que era até para Joinville, cara, se eu não me engano. Eu estava do lado esquerdo e tinha um treinador, o Renato, ele é muito meu amigo hoje, assim, do lado direito, sabe? E aí tinha um cara vendendo alguma coisa no sinal, assim, calor danado. Aí ele olhou assim para mim, olha o tanto que a gente tem que agradecer, cara. A gente ganha dinheiro para brincar com a bola. Olha esse cara aí, cara. Entendeu? Então, assim, se hoje os atletas, né, às vezes abrem mão de algumas coisas, né, de estar aí, às vezes, deixando de ajudar. Tem alguns atletas que abrem mão de ajudar a família financeiramente, né, porque antigamente se começava a trabalhar muito cedo para ajudar a família, né? Isso. Hoje alguns abrem mão disso para seguir no esporte, com o desejo, né, com o sonho. Tem outros que não têm necessidade disso, mas que a família apoia até o último momento. Né, cara? E olha quanto isso é valioso. Né? Quantos não queriam ter a oportunidade de ter o pai e a mãe falar assim, cara, se é seu sonho, vai. Né? Independente da condição. Então, assim, a gente às vezes se deixa levar pelo momento e o que eu faço é sempre me policiar nas coisas positivas que aquele momento está me dando. Né? E aí eu sempre tenho energia para fazer as coisas. Então eu vejo dessa forma. Eu acho que isso aí é um formato de ver as coisas. Eu tento sempre passar isso para os atletas, né? Eu tenho uma brincadeira assim que eu falo com eles. O dobro de nada é meio. Né? E eles brincam muito. Eu tenho muitas brincadeiras assim. E até quando a gente estava em algumas situações adversas, ou quando a gente ia jogar com um time muito melhor que o nosso, e aí eu sempre brincava, cara, hoje é o dia da gente cometer o crime. E é sempre acreditar no que é possível ir além, sabe? E eu acho que esse é o nosso papel enquanto treinador, enquanto líder, enquanto gestor de grupo, é mostrar para as pessoas que a gente pode ir para um lugar que elas não imaginam que a gente possa ir. Então, eu acho que é assim que funciona. E eu tenho que ser o primeiro a acreditar nisso, para ser coerente, como eu te falei lá atrás. Sim, para ter veracidade nas palavras que você vai passar para os teus comandados, para o grupo que está com você. Eu acho que isso é fundamental. E assim, és uma pessoa que realmente me ensinou, o pouco tempo que a gente teve junto, mas a gente vem conversando desde 2018, e a gente criou uma amizade.
realmente é impossível alguém que não te conhece, te começa a te conhecer e começar a reclamar, as coisas assim não acontecem. A gente não tem muito, você não dá muito esse espaço porque realmente você tem uma visão muito aberta e tentar ver coisas boas nas coisas ruins. E hoje, aqui no Brasil, a coisa está meio inversa, assim, né? Então só vendo as coisas ruins do momento. E a gente tem que entender que realmente crises, é óbvio que uma crise como essa não aconteceu ainda, não tinha acontecido nesse século, por exemplo, mas as pessoas têm que começar a entender, eu sempre coloco assim que a gente tem que ter uma visão prismática, sobre um prisma, Isso, porque aí você não vê aquela coisa como olhar pelo um cano, que você só tem um final, só uma visão, né? né? Num prisma você tem várias e você consegue sempre ver as coisas boas desse negócio. Porque, óbvio, ninguém eu nunca te coloquei, né, porque existe o falso, aquele otimista tolo, né? Que sempre tá feliz com Aham, tudo, tá? Que é diferente de ver as coisas boas nos momentos ruins, que é totalmente diferente, né? Você está ciente do que exato. está acontecendo, mas consegue ver oportunidades, consegue ver, atenuar os problemas que acontecem dentro da dificuldade. Então, acho que esse teu perfil até foi eu te convidei, além da nossa amizade, para mostrar para as pessoas, para os treinadores, tá, que as dificuldades são para todos. Você teve a possibilidade de estar no Minas, um dos clubes mais Isso, formadores do Brasil, mas ao mesmo tempo você saiu de lá e teve que buscar como se você começasse tudo de novo, porque você agora quer ser um head coach. né? Então mostrar perfis, eu acho que a nossa conversa era basicamente isso, em perfis, né? Você está mostrando Uhum, aí que você tem toda essa experiência de perfis novos, que você tem que se adaptar a esses novos jovens, aos novos atletas, não novos em idade, mas novos em comportamento, e principalmente essa questão de liderança que você coloca bem claro, que é acreditar realmente, porque é muito fácil você dizer da boca para fora, como a gente já viu, dizer que vai dar certo. Esse vai dar certo da boca para fora quando não vem de dentro, ele é. é sem sentido. Não, isso aí é muito interessante falar, porque assim, né, às vezes algumas pessoas vão estar me ouvindo aqui e falar, cara, esse cara aí é louco. Mas, e aí vai dar importância de se capacitar cada vez mais. Porque eu só falo que vai dar certo porque eu já criei um plano de ação. Entendeu? Então, eu vou dar um exemplo simples assim. Essa temporada aqui, o nosso clube aqui do Bahrein, o Darko Leib, não tinha dinheiro para trazer o estrangeiro, que pode só um jogador estrangeiro, na temporada, na fase classificatória. Só trouxeram para a fase final da liga, reta final. Certo. E com 3 jogos, o nosso melhor jogador se machucou, o oposto. E aí eu coloquei um garoto para jogar. E o outro ponteiro que estava jogando ali na espera do atleta profissional, eles chamam de atleta profissional, do atleta estrangeiro chegar, Isso. ele tinha 1,75 de altura, mais ou menos. E, cara, os caras falaram assim, cara, a gente não vai dar conta. Eu falei, claro que vamos. E aí eu comecei a criar estratégias, cara, a nossa dificuldade vai ser em virar a bola, então tá. Eu vi quais que eram os processos que eu poderia desenvolver para a evolução desse garoto mais baixo, tanto no bloqueio, tanto quanto no ataque, e até do time dar suporte para ele. E eu busquei tirar o melhor do menino mais jovem que tinha no time, sabe? E mostrando também que a gente sempre com plano técnico, com plano tático, tudo embasado. E nisso aí você faz realmente o cara enxergar que ele pode ir para um lugar que era inalcançável para ele. Então é assim que funciona, não é só chegar e falar, vamos, né, ser Isso. o que você falou, o otimista assim, É maluco, louco, né? é maluco. O lunático assim, É. entendeu? Então o que eu vejo é isso. E essas experiências todas da categoria de base me ajudou muito. Uma outra situação que me ajudou muito enquanto treinador, que é um conselho, assim, quem sou eu para dar conselho, mas se alguém tiver essa oportunidade, paralelo ao Minas, eu trabalhei com muitas equipes universitárias, assim, sabe? Onde a minha exigência de resultado, assim, é adequada para aquele nível, mas eu sabia que pela minha experiência, eu conseguiria tranquilamente com que aqueles atletas alcançassem aquilo. Só que, cara, muita ideia que eu tinha de treinamento, lá eu tinha margem para errar, entendeu?
Então eu usava ali como meu laboratório. Eu falava, cara, eu sei que se eu errar aqui, eu vou conseguir contornar a situação e seguir em frente. Então isso aí tudo foi oportunidade de aprendizado, sabe? E a gente no Brasil, cara, a gente tem muito vergonha de errar, né? E, assim, eu vendo nos Estados Unidos, na Europa, o pessoal não tem tanto esse medo de errar assim, porque o erro é parte do aprendizado, né? Então hoje eu vou muito assim, cara. Eu sei das minhas responsabilidades, dos riscos que eu corro, mas eu sempre aposto na margem do sucesso. E assim. Cara, que show. Aí, nossa conversa daria para mais umas 2 ou 3. Eu quero te convidar para a minha pessoal, da minha de palestrante da quarta-feira, para a gente estar falando um pouco de liderança, gestão de carreira, que a gente Aham. não tem a possibilidade de estar. Para os meninos, a gente fala acabamos falando de carreira, mas de uma forma diferente, né? Para eles Exato. especificamente. Então, cara, eu só tenho que te agradecer. Tu és uma pessoa assim que no meu rol de amizades é uma pessoa especial, por toda essa tua personalidade, cara. Ela é muito positiva. Ela, como você falou, não é eu brinco, né? Não é o maluco beleza que tá tudo bem, o mundo tá É, pegando fogo e acha que tá legal. Como você falou, tem que ter embasamento. Você tem que ter estratégias. Você tem que conhecer o seu meio. Tem que ser um grande estrategista, que eu te considero assim. Cara, e já estamos já chegando nos nossos 5 minutos finais aí, cara, passou voando, foi fantástico, acho que foi um papo muito gostoso. Queria te agradecer, logo, logo, acredito, depois que passar toda essa pandemia, a gente vai estar mais próximo, vamos estar podendo viajar e se encontrar em algum lugar, né, uhum. desse mundão aí, para bater o papo pessoalmente. A gente só tem que agradecer as pessoas que tiveram conosco aqui, né, estava vendo aqui, o pessoal lá de Joinville mandou um abraço para nós, o pessoal da Vojoy. Ah, obrigado. Uma galera aqui que a gente acaba, nossos atletas, enfim, grandes amigos aqui, o Anderson, voleibol, acho que é um amigo teu, um grande Isso. amigo falou muito bem de ti, JP, enfim, várias pessoas aqui que a gente vai Tá o acabar Felipe aí esquecendo. também, que foi treinador lá no Minas. Ele foi treinador de basquete, minha esposa Flávia tá aí. Acho que tem o Isso, Thiago aí também da Estácio, que trabalhou na equipe lá com a gente. isso, perfeito. E agradecer essa galera, que é essa galera que faz a Isso gente aí. fazer esse trabalho nesse processo. Queria deixar o finalzinho aí. Ah, o Paulo que trabalhou lá conosco, o Paulinho lá na Isso, BB. Paulo e o Gil Leimar, meu Isso, amigão aí. coach. Enfim, Isso. cara, fica aí, a despedida é sua, eu te agradeço, foi demais. Tá. Primeiro é sempre uma honra estar com você, que você é um amigo de coração assim, você e a Deise, eu sou apaixonado por vocês. Eu sempre, toda vez que você me liga, eu falo, ó, a gente tem que trabalhar junto de novo. Foram sensacionais, cara. Profissionais como vocês é difícil de encontrar hoje no voleibol. E contem comigo para o que precisar. Eu acho que é um dever nosso de quem está envolvido e que ama o voleibol, buscar o desenvolvimento do voleibol na essência, sabe? Nas coisas que a gente acredita. A gente tem que voltar a fazer o voleibol se tornar um esporte de credibilidade, tanto na parte da quadra quanto na gestão. E eu estou muito em busca disso. Eu acredito que a gente tem que fazer isso pelo nosso Brasil, sabe? A gente tem dificuldades que a gente encontra aí por conta do sistema, mas a gente não pode aceitar isso. Eu acho que a gente tem que tentar influenciar o máximo de pessoas possível para que as coisas aconteçam dessa forma. Eu acredito que tudo começa na origem, com os atletas, com os nossos meninos e meninas aí lá no inicinho, no minivôlei, no pré-mirim, porque se a gente passar esse tipo de conceito para eles, com certeza no futuro a gente vai ter melhores dirigentes, que nem todos vão ser atletas, mas eles podem ser dirigentes, podem ser patrocinadores, podem ser apoiadores. Eu acho que a Ótimo. gente tem que desenvolver isso aí. Não, perfeito. Aí, show demais. Tu tens uma positividade que a gente também descobriu no Giovanni, na live com o Giovanni. O Giovanni também foi muito positivo, né? E é o que a gente precisa nesse momento: positividade com plano, com planejamento, com estratégia, né? Não simplesmente ser um bobo alegre, mas principalmente ser uma pessoa estrategista, saber que tem oportunidades e que temos situações difíceis. E, cara, eu só desejo tudo de bom para ti, cara. Um grande abraço. Fica com Deus aí. Logo, logo estaremos juntos. Amém. Tá certo. Amém. Fiquem com Deus, pessoal. Abraço. Abraço. Até mais. Até a próxima segunda. Um abração a todos.